Irmãos, boa noite. A graça e a paz de Cristo. Eu quero, antes de qualquer coisa, louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pela oportunidade de conhecer alguns irmãos, especialmente que são membros aqui da igreja local, mas também pela oportunidade de rever irmãos muito queridos da cidade de Casa Branca, da cidade de Guaxupé, da cidade de Cabo Verde. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Vocês têm sido irmãos muito apoiadores nossos aqui por essas bandas. Louvo a Deus por todos os irmãos também que tenho a oportunidade de conhecer e faço questão, assim que possível, pelo menos apertar a sua mão e saber o seu nome, e prometo que vou decorar. Isso ainda eu consigo fazer bem. Olha aqui, deixa eu apresentar quem está comigo, né? Então, lá naquele canto lá à nossa direita, tem um casal lá muito querido, que é o Charles e a Alessandra. Eles moram na cidade de São Carlos, são amigos nossos aí já de longa data, e quando souberam que nós estaríamos por aqui, quiseram nos acompanhar e bateu as ideias e estão aqui conosco. No banco da frente deles está a minha esposa. Esse ano, se Deus permitir, em outubro a gente completa 25 anos de casados. Vamos celebrar aí as bodas de prata, se Deus assim permitir. Junto a ela estão meu filho, esse é o mais velho, é o Pedro Lucas, e aquela com quem carinhosamente eu digo, por enquanto, que é o meu projeto de nora. Como estão noivos, né? Então é o meu projeto de nora. Vamos ver daqui para frente como é que fica. A Andresa. E aqui, junto a nós, aqui, tem um irmão muito querido, ele é diácono hoje na nossa igreja, que é o diácono Dinarte, é lá de João Pessoa também, e veio para ver o que é frio, embora ele tenha dito que isso não é frio. Ele está desafiando a temperatura aqui da região sudeste. Eu sou de Porto Ferreira, irmãos. Eu cresci em Porto Ferreira, na verdade. E no ano de 99 eu fui para João Pessoa e lá eu fiquei até então. Atualmente eu sirvo, já faz 16 anos que eu sirvo na Igreja Presbiteriana Filadélfia. E tem sido um tempo muito bom, muito precioso, um tempo onde fui mais abençoado do que abençoei, com certeza. E louvo a Deus por aquela igreja e por aqueles irmãos que lá estão. E meu filho nasceu lá, minha esposa é natural de lá, e a nossa filha ficou, porque alguém tem que trabalhar, né? Enquanto a gente passeia, ela trabalha para ajudar nas contas. É que ela teve uma troca de trabalho, aí não dava para vir nesse exato momento, mas esperamos em Deus que numa outra ocasião ela venha e esteja por cá também, tá bom? Olha aqui, meus irmãos, deixa eu pedir para vocês abrir a Bíblia. Nós vamos ler um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. A propósito, eu quero me ater a esta carta, eu vou me deter nela hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite também, se Deus quiser. Hoje nós vamos para o capítulo 2, versos 12 a 18. E amanhã nós vamos com mais foco, mais ênfase, no capítulo 4 pela manhã e também no capítulo 4 à tarde. A nossa proposta aqui é trabalhar com os irmãos o contentamento cristão. O que isso significa, né? E então nós queremos trabalhar em cima dessa ideia que a própria palavra de Deus ensina, e a carta de Filipenses tem muito a nos ensinar sobre o contentamento, o verdadeiro contentamento cristão. Então nós vamos ler agora Filipenses 2, do verso 12 ao 18. Esse é o nosso texto desse momento. Filipenses 2, verso 12 a 18. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a ideia de que filho de Deus não murmura, mas serve. Filho de Deus não murmura, mas serve. A nossa vida deve ser de serviço e não de murmuração. Vamos ler o texto? Eu penso, nós vamos ter talvez um pouquinho de dificuldade com a leitura. Eu estou usando a RA e eu estou percebendo que vocês usam a NAA, né? Ok, para amanhã eu prometo adaptar. Tem aqui?
Ah, ok, ótimo. Então vou usá-la, tá bom? Com licença. Poxa, essa aqui é ótima. Ah, mudou? Vamos na NA. Que a turma aqui deve estar bem adaptada com essa versão. Então vamos nós. Vamos lá. Filipenses 2, de 12 em diante, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Esse é o nosso texto. Vamos orar? Nosso Deus, nós oramos em nome de Jesus e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Logo, tudo o que o Senhor faz é bom. Então nós pedimos que nesta noite o Senhor alcance o nosso coração por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito, nosso Mestre por excelência, Ele ilumine o nosso coração e o nosso entendimento e nos faça compreender as verdades que estão neste texto e que o Senhor também nos ajude a praticá-la, a fim de que sejamos filhos de Deus irrepreensíveis neste mundo pervertido. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, murmurar, de acordo com o texto, com o termo grego que é utilizado na palavra de Deus, murmurar é falar com o canto da boca. Parece meio sem nexo, né? Você tentar falar pelo canto da boca. Mas o que essa expressão quer mesmo dizer é que quando nós murmuramos ou falamos pelo canto da boca, nós estamos revelando um coração ingrato, insatisfeito e principalmente não preenchido com uma série de desejos ou de anseios que nós gostaríamos que todos eles fossem supridos, que todos eles fossem realizados. Geralmente, nós não murmuramos quando as coisas vão bem, nós não reclamamos, nós não nos queixamos. Se está tudo em casa, maravilha, ninguém vai falar com o canto da boca. Se estamos bem de saúde, se estamos bem em nossos respectivos trabalhos, se estamos bem financeiramente, ótimo, maravilha, o casamento indo de vento e popa, ninguém vai reclamar. Mas basta acontecer algo que chacoalhe ou que dê uma desestabilizada e então começamos a falar com o canto da boca. A grande questão, por que é que nós falamos com o canto da boca quando as coisas se desestabilizam? Será que foi o fator externo que provocou aquilo em nós? Ou será que o que aconteceu externamente falando só fez sair para fora o que já estava dentro de nós, talvez adormecido, porque não estava sendo ameaçado? Eu penso que a palavra de Deus nos ensina que geralmente os contextos e as circunstâncias da vida nada mais são, como disse um autor, nada mais são que os dedos do Espírito Santo nos pressionando para que a gente coloque para fora o que há realmente em nós e para mostrar o tanto que ainda é necessário Cristo trabalhar em nós.
A carta de Paulo aos Filipenses é uma das mais belas que nós temos no Novo Testamento. Afinal de contas, essa carta tem como tema ou como ideia central a alegria. Alegria, penso eu, é um pouco diferente de felicidade. Felicidade, nós sempre expressamos quando as coisas vão bem, mas a alegria nem todo mundo tem, porque de acordo com Paulo, a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se você acompanhar o raciocínio das Escrituras, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo que a alegria é o resultado de uma vida que nós temos de comunhão com Deus na pessoa de Cristo e auxiliados pelo Espírito Santo. A alegria não é para todo mundo, a verdade é essa. Lloyd Jones, falando sobre o texto de 1 Pedro, disse que essa alegria indizível, ela é impronunciável, porque nós não conseguimos de fato conceituá-la. E aqui é muito legal, porque o cristianismo tem disso, né? O cristianismo, diferente dos outros segmentos religiosos, ele mantém seus elementos misteriosos, para mostrar exatamente que ele começou lá em cima, e não aqui embaixo, nas elucubrações religiosas de um coração humano. Começou lá em cima com o nosso Deus, quando Ele se revela. Agora, é interessante pensar a alegria como contentamento ou como a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade, ou a alegria, ou contentamento, escolha a palavra que melhor você desejar, ela não é jamais fruto da nossa circunstância ou do nosso momento atual, mas ela é fruto da certeza da nossa relação estabelecida com Deus em Cristo. É por isso que Paulo diz aos Filipenses, com bastante ênfase, que eles precisam praticar ou viver alegres o tempo todo, a despeito da condição deles. Eu tenho certeza que vocês já devem saber o contexto da carta. A igreja de Filipos nasceu de uma forma bastante curiosa. Paulo, em sua segunda viagem missionária, depois de ter sido impedido de ir para a Ásia, que era o seu objetivo primário, o Espírito Santo o conduz para a Europa, e logo no início da sua primeira viagem, Paulo está na cidade de Filipos, aonde nasce uma igreja a partir da conversão de uma comerciante, vendedora de púrpura, chamada Lídia, a conversão de uma jovem feiticeira e a conversão de um carcereiro. Foi assim que a igreja de Filipos começou. E essa igreja, ela se apegou muito ao apóstolo Paulo, a ponto de ser para ele uma grande investidora do seu trabalho missionário. No entanto, não era uma igreja com grande bonança ou com muitos recursos, pelo contrário, era uma igreja pobre, era uma igreja muito simples, mas que não abria mão nem de apoiar o ministério de Paulo e tampouco de enviar ofertas para igrejas que precisavam de algum recurso. Então, por isso, Paulo tem muito carinho por essa igreja, pela maneira como ela começou, mas também pela maneira como ela se mostrava apoiadora do seu ministério e preocupada fraternalmente com outras igrejas, especialmente a de Jerusalém. Curiosamente, então, a despeito do contexto da igreja, quando Paulo diz se alegrem, Paulo está convidando essa igreja a desfrutar e desenvolver a verdadeira alegria, independente do contexto. Não precisa ser uma igreja rica para se alegrar, não precisa ser uma igreja abastada para se alegrar, tem que ser uma igreja alegre, porque o verdadeiro tesouro ela já tem na pessoa do Senhor Deus, através de Jesus Cristo. O resto é consequência, e nós não precisamos estabelecer elementos condicionados para a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, é isso que Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Todavia,
Parece que nessa igreja as coisas não estavam indo tão bem. Tinha alguns problemas de relacionamento entre os irmãos daquela igreja, a ponto do apóstolo Paulo, no capítulo 4, citar nomes específicos, Evódia e Sintique. Parece que as irmãs não estavam se entendendo, parece que a presidente e a vice-presidente não estavam lá falando a mesma língua, e então Paulo recomenda que elas fossem auxiliadas a pensar a mesma coisa. Não é ter os mesmos gostos, não é ter as mesmas preferências, as mesmas predileções, mas no que diz respeito ao evangelho e ao reino, sim, ter pensamentos unânimes, para que pudessem chegar a um denominador comum. Portanto, a carta de Paulo, ao mesmo tempo que estabelece para a igreja de Filipos que ela vivesse essa alegria sobrenatural, resultado da comunhão com Deus, reestabelecida em Cristo, Paulo também escreve esta carta para ajudá-los a se entenderem em seus relacionamentos. E tem um detalhe muito interessante, porque o texto que nós fizemos a leitura, exatamente quando se fala da murmuração, a murmuração aqui é exatamente direcionada ao próximo. É como que se crentes estivessem falando pelo canto da boca, porque não queria que determinados crentes estivessem naquele mesmo lugar, ou naquele mesmo corpo, participando daquela mesma igreja. Então é por isso que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos e dizendo: façam tudo sem murmuração e nem contendas. Interessante que a palavra murmuração, falar pelo canto da boca, mas a palavra contendas, ela acaba sendo uma palavra de briga e de ataques verbais. E é nesse contexto, então, de arrumar as relações fraternas dentro da igreja, que o apóstolo Paulo escreve esse texto. Todavia, irmãos, o texto lido, ele faz parte de um cenário um pouquinho melhor. E para eu explicar para vocês por que é que um filho de Deus não deve murmurar, mas ele deve servir, então eu preciso pedir a vocês que olhem para o capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz o seguinte: se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unânimes e sendo unidos de alma e mente. Pensem juntos, pensem a mesma coisa. Quando você olha o livro de Esdras, por exemplo, uma das chaves para a reconstrução do altar depois do cativeiro babilônico foi exatamente porque o povo estava unido de coração e de alma. Olha, eu sempre digo aos meus irmãos, lá na igreja em João Pessoa e também no seminário que dou aula, eu digo assim, Deus não fez a gente para gostar das mesmas coisas. Deus não fez a gente para gostar das mesmas cores, do mesmo prato, do mesmo carro. Deus não quer um povo uniforme, mas na diversidade Deus quer unidade. E os elementos que preservam essa unidade são todos esses que estão do versículo 1 até o versículo 2. Então Paulo diz, olha, tenhamos unidade na consolação do amor, na comunhão do Espírito, nos afetos, nos sentimentos de compaixão, tenhamos unidade no modo de pensar, tenhamos unidade no mesmo amor e sejamos unidos de alma e de mente. Uniformidade, Deus nunca pretendeu isso para a sua igreja, mas unidade, Deus não abre mão disso para a sua igreja. Salmo 133 diz que aonde a bênção do Senhor repousa é ali, aonde existe a unidade. Como é bom e agradável os irmãos viverem unidos, porque ali, aonde tem união, o Senhor determina a sua bênção para sempre. Aonde não se tem união, fica difícil nós dizermos algo adiante.
Versículo 3 e 4, então o apóstolo Paulo, ele menciona o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. E aqui está o grande detalhe: para uma igreja que está tendo problemas relacionais, quais são a origem desses problemas relacionais? Provavelmente, como disse Tiago na sua carta, desejos do coração, desejos que não estão sendo atendidos, desejos de querer uma coisa quando não se tem, ou desejos de querer que se faça de um jeito quando não se pode ou não se deve. Tinha um puritano do passado que ele dizia que nós somos uma máquina de geração de conflitos, uma guerra civil ambulante. Não é difícil de ver isso às vezes na prática. Então Paulo está dizendo: sejam unidos de alma e de mente, mas sirvam uns aos outros, e considerem o seu próximo como superior a você mesmo. Baixe a sua crista, ajoelhe-se e assuma a postura de servo. É olhar, às vezes nós adultos, é olhar para um adolescente e servi-lo, é olhar para uma criança e servi-la, considerando-os superiores a nós. Essa é a política do reino de Deus, de levar-nos para baixo. Dizia o Packer, que todo crente cresce quando cresce para baixo, no serviço. E o versículo 4, Paulo diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ora, ao invés de eu deliberar em causa própria, o apóstolo Paulo diz: ao invés de ser egoísta, seja altruísta, priorize o interesse do próximo. E, curiosamente, irmãos, depois de dar essas primeiras orientações no capítulo 2, sobre a unidade e a postura de serviço, e a não beligerância entre os irmãos, a partir do verso 5 até o verso 11, Paulo insere um cântico. Eu, particularmente, tenho muita facilidade de entender que aqui é um cântico mesmo, cristocêntrico, cantado pela igreja primitiva nos primeiros séculos. O cântico da humilhação e da exaltação de Cristo. E aí Paulo começa o verso 5 dizendo: tenham em vocês o mesmo modo de pensar. Novamente, prefiro a palavra mentalidade, essa seria para mim a melhor, porque a palavra grega que está no texto, ela pode ser traduzida por atitude, por sentimento ou por consciência. Essa é a razão, porque às vezes você encontra várias versões e uma diz uma coisa e outra diz outra. Eu preferiria a palavra mentalidade, porque ela engloba as três. Você tem consciência de quem você é, crente, juntamente com um corpo, e você está ali para servir. Você tem a atitude de servir, e você serve porque sente mesmo amor pelo seu próximo, então você é levado a servir. Quando Paulo, então, insere o cântico cristológico, dos versículos 6 a 11, Paulo está dizendo o seguinte: pratique o que vocês cantam. Se vocês praticarem o que vocês cantam, está ótimo, vocês já vão viver muito bem a vida cristã. Porque se vocês olharem o conteúdo do cântico cristológico, dos 6 ao 11, Paulo está dizendo: ele desceu, se esvaziou, mesmo tendo a forma de Deus, ele desceu, se esvaziou, assumiu a forma de homem, e foi humilhado, e foi vilipendiado, e depois ele foi ressurreto, e novamente está assentado à destra de Deus, de onde há de vir, esse é o texto do credo, mas ali onde ele está e onde ele virá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então Paulo está dizendo: cristãos, coloquem na prática o que vocês cantam. E aqui tem um grande detalhe, porque o próprio Cristo se esvaziou para assumir a forma de servo, mas nós, como servos, nós não precisamos nos esvaziar, porque a nossa forma já é para servir. Então, se a gente não serve, nós estamos querendo ter uma outra forma que não foi dada por Deus a nós. A forma de servo é a forma que Deus nos deu. Às vezes, alguns irmãos levam o texto para aquela direção do: olha, a gente tem que se esvaziar da soberba, do egoísmo e do orgulho. Olha, particularmente eu entendo que são pecados que a gente tem que enfraquecer dia a dia.
não nutri-los, porque se esvaziar literalmente deles tem dia e hora marcado, quando Cristo completar a boa obra em nós, que é o que está em Filipenses 1:6. Ele vai completar a boa obra em nós, assim como Ele prometeu, mas nós temos que assumir a postura de servo e servir, sem murmurar. E como nós podemos fazer isso? Como filhos de Deus, numa geração pervertida, como filhos de Deus, que todo mundo olha para o seu próprio umbigo e esquece-se de olhar para o próximo, e cada vez mais está ficando assim, pessoas cada vez mais indiferentes, mais insensíveis com o que acontece ao seu redor, na sua quadra, na sua rua, com a sua vizinhança, quem dirá com outras situações do país ou da cidade, por exemplo. Como é que nós, como cristãos, podemos então imitar a Cristo, que se esvaziou e assumiu a forma de servo, mas que nós já temos essa forma dada por Deus para servir nesse mundo? Como é que nós podemos fazer isso? O texto que nós fizemos a leitura nos ensina pelo menos 3 princípios aí que são fundamentais, 3 princípios muito práticos, que nós podemos chamar de 3 atitudes. Primeiro, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos fazer do nosso serviço o objetivo do desenvolvimento da nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação, é o que diz Paulo no finalzinho do versículo 12, e ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. São 2 palavras que você não precisa entender que elas estão comunicando a ideia de medo. Nós não precisamos fazer absolutamente nada por ter medo de Deus. A palavra temor tem a ver com obediência, a palavra tremor tem a ver com reverência. Obediência é não querer pecar, tremor ou reverência é se admirar da beleza de Deus e expressar essa beleza de Deus, essa sabedoria de Deus, essa justiça e essa santidade de Deus no serviço cotidiano. Paulo inicia o versículo 12 dizendo o seguinte: irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta por volta de 60 a 62 depois de Cristo, e ele estava preso em Roma, algemado, junto, inclusive sendo guardado por soldados pretorianos romanos, porque ele estava sendo considerado como alguém muito perigoso. O livro de Atos conta muito isso, como ele chega em Roma e como ele é instalado em Roma numa casa de aluguel que ele mesmo pagava, e preso, sendo vigiado por soldados romanos. Então Paulo, quando se refere à sua ausência, ele está dizendo: olha, eu não estou aí com vocês, mas faça o seguinte, continuem desenvolvendo ou colocando em prática progressiva e continuamente a vossa vida cristã, a salvação de vocês, com obediência e com reverência. E a razão para essa primeira atitude de desenvolver salvação está no versículo 13, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a vossa boa, ou segundo a sua boa vontade. Esse texto comunica algo muito importante. A ideia do texto é: Deus energizou vocês. Vamos lembrar, irmãos, que pecado traz ruptura. Pecado traz ruptura. Pecado traz separação. Pecado traz alienação de Deus. E uma vez alienado de Deus, obviamente nós somos alienados do nosso próximo. Pecado nos coloca para dentro, através de uma vida egocêntrica, através de uma vida egoísta. O Evangelho nos puxa para fora, na direção certa. Amarás o Senhor teu Deus, saia. Amarás o teu próximo, saia. Se alguém te perguntar por que é que você foi salvo, o que é que você vai responder? Eu fui salvo para morar no céu. Ótimo, não é mentira isso.
Ok, mas até lá você vai fazer o quê? Eu vou servir e vou desenvolver a minha salvação com temor, com obediência e com tremor, com reverência. Mas por quê? Porque Deus nos energizou para isso. A ideia do texto, quando o texto no versículo 13 diz, é Deus quem efetua, a expressão grega aí traz exatamente a ideia de energia, que depois veio mesmo dar origem à palavra energia. A palavra grega é energel, e ela é usada duas vezes. É Deus quem energiza o querer, é Deus quem energiza o realizar. É Deus quem, metaforicamente falando, te liga numa tomada, mas não numa tomada, mas nele mesmo. Então, vida de Deus passa a nos vivificar e passa então a nos habilitar para o serviço. Mas eu não estou com vontade. Olha, e o Deus que energiza as suas vontades? Mas eu acho que não está na hora de fazer. E o Deus que energiza o realizar? Não sei vocês, mas eu sou, às vezes, perito em me autossabotar. Aliás, nós somos. A gente sabe o que tem que ser feito e não faz. E a gente tem as nossas desculpas. Ainda eu não senti no coração que eu devo fazer. Ainda eu não entendi que é a hora. Ainda não chegou o momento. Olha, desculpas nós temos muitas, mas a mentalidade que está em Cristo e que deveria também estar em nós, essa é a que Paulo determina. Desenvolvam a vossa vida cristã contínua, progressiva, crescentemente, mais parecidos com Cristo, porque Deus já te deu o que é necessário para você ser servo, ao invés de ficar procurando o seu benefício próprio, legislando em causa própria. Deus energizou a sua vontade, Deus energizou as suas mãos, a sua realização. Então agora, façamos. Ao invés de ficar, às vezes, reclamando com o cantinho da boca, façamos. Desenvolvamos a nossa salvação, ou a vida com Deus. Vida com Deus significa serviço. Vida com Deus significa trabalho. Verso 14 a verso 16, Paulo nos dá um segundo princípio: façam tudo sem murmuração. Tudo sem murmuração, sem ficar reclamando com o canto da boca e sem ficar contendendo verbalmente, seja com quem for. E o que é para fazer? Tudo. Nós temos, às vezes, a prática de, principalmente, tornar a nossa vida meio dual, a vida cristã e a vida secular. A vida toda, irmãos, nossa vida, ela é vivida perante a face de Deus. Não tem um só lugar, um só momento da nossa vida que nós não estejamos perante a face de Deus. O problema é como nós estamos perante a face de Deus, porque às vezes nós podemos estar realmente de maneira obediente e reverente, mas também podemos às vezes estar de maneira quase que apóstata, não se preocupando muito com o que a palavra do Senhor regulamenta para o nosso viver diário e querer fazer as coisas do nosso jeitinho, ou querer fazer as coisas de acordo com o nosso sentimento, o que é terrível para qualquer um. O apóstolo Paulo, então, no versículo 14, ele diz: façam tudo. E a palavra grega que está aí não exclui absolutamente nada da nossa vida. Se você levanta para trabalhar, faça isso para agradar a Deus. Se você levanta para preparar a refeição, faça isso para agradar a Deus. Se você assina um documento no seu trabalho, faça isso para agradar a Deus. Se você está na escola estudando, se preparando, seja para uma prova, ou seja para um Enem, ou para um concurso, faça isso para agradar a Deus. Mas não faça com murmuração, não faça com reclamação. Quando a gente reclama do próprio Deus. Uma das principais doutrinas que a palavra de Deus nos ensina e que deve servir para nós, todos nós, sem exceção, como um travesseiro para a nossa alma descansar,
é a doutrina da providência de Deus. Talvez se eu perguntar para os irmãos o que é providência de Deus, a resposta em uníssono seria provisão. O Deus que faz a provisão do nosso pão cotidiano. E mais uma vez eu diria para os irmãos, vocês estão certos, mas não totalmente. Porque quando a gente fala de um Deus que é Deus de providência, significa, irmãos, que Deus provê o pão, significa que Deus governa tudo quanto Ele criou, significa que Deus sustenta tudo quanto Ele criou, significa que Deus dirige os nossos caminhos individualmente. Deus não toca boiada, uma manada, uma parcela da humanidade, vamos para cá, outra parcela, vamos para lá. Deus dirige os nossos caminhos individualmente, Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quem nós somos, tá? E isso tem a ver com direção. Deus concorre conosco. Eu sei que a palavra concorrer, talvez ela não seja muito boa, porque parece que dá a ideia que nós estamos numa competição com Deus, mas é a melhor palavra que existe, ou coopera. Deus coopera. Deus usa atos bons, atos maus, Deus usa intenções boas, intenções más, Deus usa tudo e todos. Tem um professor que eu tive que ele dizia, olha, sabe o que acontece? No final, todo mundo trabalha para Deus, só que ninguém sabe às vezes disso. Mas todo mundo trabalha para Deus, porque Deus concorre com o ser humano. E por fim, Deus retribui ao ser humano as suas obras más, especialmente. Tudo isso é providência. Portanto, se a gente entender providência de Deus nessa perspectiva, como eu acredito que deve ser, quando você reclama do seu marido, ou quando você reclama da sua esposa, indiretamente você está reclamando de quem? Quando você reclama do seu chefe, quando você reclama do seu salário, quando você reclama do trânsito, quando você reclama da sua situação, quando você reclama daqueles que estão ao seu redor, você está reclamando de quem? Do Deus que dirigiu sua vida individualmente e colocou você naquele exato lugar, com aquela exata pessoa ou com aquelas exatas pessoas, naquele exato local, naquele exato corpo, naquele exato momento. Por isso que Paulo diz, façam tudo sem murmuração. E a razão para isso está a partir do verso 15. Primeiro, para que vocês sejam irrepreensíveis, e a expressão aí, irrepreensíveis, traz a ideia de não ter absolutamente nada do que lhe chamar a atenção, não dar motivo para ser chamado a atenção. A versão NAA coloca para que sejam irrepreensíveis e puros. A versão RA coloca para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Como eu gosto dessa palavra. Essa palavra na época de Paulo, ela era usada entre os gregos e a palavra era akeraios, mas entre os romanos era a palavra sincera. O que significa essa palavra entre os romanos especialmente? Sem cera. Por que sem cera? Porque entre os romanos existia a olaria, digamos assim, né? A construção de vasos, a construção de peças de cerâmica, e tinham aquelas peças que eram as prateleiras número 1, que não tinha defeito algum. Mas às vezes tinha alguma dessas peças que tinha um defeitozinho, e aí então ia lá e se passava uma cera, para maquiar o defeito, que poderia ficar aparente. Tinha uma técnica para perceber se tinha cera ou não, levantava em direção à luz do sol, e ali perceberia se tinha cera ou não. Então, a ideia do texto, a ideia daquela ocasião, naquele contexto, é, você chega para comprar um artefato de cerâmica e pede para o vendedor, olha, eu quero um vaso, mas eu quero sem cera, ou eu quero sincera, sem maquiagem. A palavra sincero, a ideia dela no grego e também no latim é exatamente a mesma coisa, que nós sejamos crentes sem máscaras.
que quando está tudo bem, está todo mundo rindo e dando glória a Deus, mas apertou o sapato, reclama e murmura. Filho de Deus irrepreensível, ele é filho de Deus irrepreensível quando as coisas vão bem, mas também quando surgem as adversidades e as dificuldades. Então esse é o primeiro motivo que Paulo diz: façam tudo sem murmuração e sem contenda, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros. E versículo 15, no final ele diz: para que vocês sejam luzeiros do mundo. Essa é uma das nossas responsabilidades maiores, de acordo com o Senhor Jesus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus começa o seu sermão, primeiro, descrevendo o caráter de todo aquele que é membro do reino de Deus, através das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os quebrados de espírito, ou os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos. Ali Jesus descreve o caráter, para em seguida descrever a nossa alta responsabilidade. Vós, e tão somente vós, sois o sal da terra e a luz do mundo. Luz por atribuição, por comunicação, porque aquele que está com a verdadeira luz deve ser luzeiro no mundo. A responsabilidade, portanto, de fazer tudo sem murmurar é para que a fala baixa pelo canto da boca não apague a nossa luz e o nosso mau testemunho encubra ou ofusque a luz de Cristo nesse mundo e principalmente através das nossas vidas. E o versículo 16, Paulo dá uma terceira razão pela qual nós devemos, os filipenses deveriam e nós também devemos, para que de fato a vida cristã seja uma vida para ser vivida de modo a valer a pena, que traria alegria para Paulo, que traria alegria para o Senhor, que traria alegria para Deus. Filho de Deus não pode murmurar, deve lutar com o seu coração. Por que é que você murmura? Já parou para pensar? Já parou para analisar quais são os elementos que fazem você murmurar, que fazem você reclamar da vida? Coloque no papel. Eu tenho sugerido isso a alguns irmãos na igreja. Olha, às vezes a gente tem alguns pensamentos, às vezes a gente tem alguns desejos meio estranhos, que trazem mais problemas e consequências negativas do que boas. Coloca no papel, vamos analisar juntos à luz da palavra de Deus o que é que você tem pensado, o que é que você tem desejado. Vamos ver se tem mérito nisso, se tem verdade nisso, se tem justiça nisso. E, irmãos, acreditem, na maioria dos casos não tem absolutamente nada de justo e nada de bom. São desejos do coração, são pensamentos do nosso coração, que simplesmente nós queríamos porque queríamos as suas satisfações, e eles não vieram, nós murmuramos. E o mais interessante, sabe o que é? É que a gente começa a criar narrativas, como o povo de Israel, caminhando rumo a Canaã. Ah, bom era no Egito. Lá a gente comia isso. Desconfio que não. A comida que eles mencionam necessariamente não era uma comida de escravos. Finalmente, o texto nos ensina, versículo 17 e 18, o apóstolo ensina que nós, como crentes e como filhos de Deus, que não devem murmurar, devem, versículo 18, se contentar o tempo todo. O contentamento cristão é o alvo para nós, é o objetivo para nós. Amanhã eu pretendo expandir a ideia de contentamento, mas por hora eu gostaria apenas de ilustrar. Tivemos no nosso país um biblicista daqueles de alta qualidade e de alto serviço para o povo de Deus, chamado Russell Shedd. No final da sua vida, ele enfrentou um câncer. E numa das suas entrevistas, ou num dos seus diálogos, que inclusive você encontra facilmente na internet, ele optou por não fazer tratamento,
Então ele sentia muitas dores, muitas mesmo, e num desses diálogos, nos últimos momentos da sua vida, perguntaram para ele se ele estava sentindo muita dor, e ele disse que sim, que ele estava sentindo muitas dores. E perguntaram também como é que ele estava lidando com aquilo, e ele disse que estava lidando com aquilo na perspectiva de que Deus estava fazendo ele se desmamar desse mundo. Desmamar, é o desmame. Contentamento é desmame, irmãos. Contentamento é desmame porque quando a gente desmama, estamos dizendo o seguinte: olha, agora eu já não preciso desse tipo aqui de leite, desse tipo de alimento, para eu continuar a minha sobrevivência ou a minha vida, embora nós vamos precisar de outras. Mas a ideia do contentamento é exatamente nós estarmos alegres, a alegria do alto, a alegria do espírito, a alegria sobrenatural, indizível, de acordo com Pedro, e desenvolver cada vez mais esse contentamento na perspectiva de que nós não precisamos de nada e de ninguém desse mundo para que nós nos sintamos realizados ou satisfeitos. A perspectiva do contentamento bíblico é de nós não fazermos de qualquer instrumento da criação a nossa fonte de satisfação, mas única e exclusivamente de mirar o Senhor, porque esse nunca será roubado e nem tirado de nós. Se entregou por nós e para nós, de uma vez por todas. Versículo 17 e versículo 18, Paulo não tinha certeza ainda se ele seria morto. A história conta que depois desse primeiro aprisionamento, Paulo foi liberto, passou 2 anos livres, depois ele foi preso novamente, e aí então sim, ele saiu da masmorra para ser de fato martirizado e decapitado. Mas olha a perspectiva de Paulo no verso 17, ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação. Libação, meus irmãos, é uma prática que tinha especialmente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, na hora de se oferecer um sacrifício. Então, por fim, despejava-se um cálice de vinho sobre aquele elemento, aquele animal que estava sendo ofertado como sacrifício ao Senhor no templo, para que ali aquela fumaça então pudesse subir perante o Senhor. Paulo está colocando aqui em termos práticos o seguinte: olha, se é para eu morrer agora ou não, se é para eu ser esse sacrifício de libação, olha, tudo bem, não tem problema, até serei. Mas veja o que ele diz no final do verso 17: fico contente e me alegro com todos vocês, se eles também assumirem a mesma postura do apóstolo Paulo, de viver a vida cristã na perspectiva do serviço e na perspectiva do contentamento, que é o que o versículo 18 ensina. Paulo está chamando esses crentes filipenses para que também assumam a mesma maneira de pensar e a mesma maneira de agir como ele, de servir e de ser contente em toda e em qualquer situação, ainda que isso lhe custasse entregar a sua própria vida para honrar o nome do Senhor Deus. Então, os 2 últimos versículos ensinam que, olha, a vida de um cristão, além de ser um desenvolvimento contínuo, fazendo tudo para que seja reconhecidamente irrepreensível, seja um filho de Deus, luzeiro de Deus nesse mundo, traga glória ao nome de Deus. Paulo está dizendo: olha, façam a vida cristã como eu faço, de vivê-la irrestritamente, no serviço, e se for para morrer, morrerei, mas contente no Senhor, desmamado desse mundo,
sem querer que aquilo, aquele, algo, alguém esteja na minha vida, para que então de fato eu possa ser feliz. Observem, irmãos, nossas murmurações, elas têm muito a falar sobre o nosso coração. Elas têm a falar sobre a perspectiva que nós temos de nós mesmos, às vezes um pouco avantajada. Perspectiva, a nossa murmuração, a murmuração diária do nosso coração, tem muito a nos dizer sobre a maneira como processamos a realidade da vida, a maneira como interpretamos as coisas, se está bom, se não está, como gostaríamos, como achamos que deveria estar. Nossa murmuração, ela sempre revela algo mais abaixo da linha da superfície, ela vai além e vai aprofundando além das nossas palavras. Desafio, forma de servo, nós já temos. O modelo, temos o de Cristo. E agora, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Todas as coisas. Como? Com temor e tremor. Principalmente, contente no Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus conceda graça para que de fato a gente lide com aquilo que mais impede o nosso caminhar, que é o nosso próprio coração. Que Deus nos ajude.